Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: coma pão, beba água. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 8, do versículo 11 ao 13. Dizem assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. 17 de outubro de 2024. Santo Deus, no nome de Jesus que estou aqui em oração, te agradeço por esse momento, apresento cada ouvinte, a família de todos, minha família, minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: coma pão, beba água. E pelo texto da leitura bíblica, acabei de ler no livro do profeta Amós, dá para perceber que não vou falar simplesmente do pão da padaria e da água, de qualquer mina dessa aí, tá? A gente chama de água potável, água de beber. Mas, pensando em pão, eu quis saber quando surgiu o pão, pelo menos o que a gente sabe. O pão surgiu, gente, há mais de 6.000 anos. Isso aí aconteceu quando os egípcios eles descobriram o processo de fermentação do trigo. E é relatado na história que os primeiros pães eram achatados, duros e secos. Não eram como os de hoje. E eram feitos a partir da combinação de farinha e fruto do carvalho. Esse é o pão na sua origem. E a água? Água é importante? A água, gente, está presente na natureza. A gente sabe nos seus 3 estágios, que são, líquido, sólido e gasoso. E todos esses estados se integram no ciclo hidrológico. E é responsável pela manutenção da vida. Sem água a gente não consegue viver mesmo. Sem comida também, sem pão. A água que consumimos é retirada de rios, lagos, poços e represas. O processo de buscar água na natureza e para abastecimento, das nossas cisternas, vamos dizer assim, é chamado de captação. Dito isto sobre pão e água, eu quero dizer que nós vivemos porque comemos e porque bebemos. No entanto, gente, não se vive apenas com esse pão material. Lucas, o evangelista, ele registra palavras de Jesus quando Jesus estava naquele confronto com o diabo. Está o diabo falando e Jesus também está aqui falando. No capítulo 4, versículo 3, depois o 4 de Lucas. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem. Pão da padaria, mas de toda a palavra de Deus. A palavra como pão, tá? A palavra de Deus, como o profeta Amós, ele nessa revelação profética, aqui são os castigos para Israel, mas descontextualizando, esses 3 versículos que eu escolhi, fala para nós. É uma mensagem também escatológica de Amós para os nossos dias
e daqui para frente. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, e enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Hoje nós temos chance, oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar com a palavra de Deus, de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, de ir para um templo e ouvir mensagens que são mensagens baseadas na palavra de Deus. Hoje nós temos um recurso na mídia, seja lá qualquer dispositivo eletrônico, como esse agora, o celular, que vocês estão me escutando, para ouvir a palavra de Deus, e esse pão está disponível na terra. Essa água também. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais esse pão e essa água à disposição. Isso também fala de perseguição da igreja. Hoje está tudo tão bom, né? Mas a coisa vai piorar, tá? Até porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Versículo 12 diz que irão vagabundos de um mar a outro mar, de um norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Aí vão procurar na mídia, não vai achar. Vai querer ir para o templo, né? Não vai ter, né? Isso aqui também fala, gente, de uma palavra que as pessoas que forem falar palavras bíblicas vão perder a unção, essa palavra. A palavra não vai ter unção nenhuma. Mesmo que, sabe, pregue, diga, Jesus quer te salvar, mas faltou unção, não é a palavra de Deus. Você está entendendo? Então o pecado vai levar isso aos pregadores a estarem numa vida tão devasta de pecado que vão ficar frios. O Espírito Santo não vai se utilizar mais dessas pessoas como mensageiro da palavra de Deus, como aquele que vai distribuir o pão, que é a palavra de Deus. Vai falar da palavra de Deus, mas não vai ter unção. Vai buscar essa palavra de Deus às pessoas e não vão encontrar. E diz aqui que as virgens, ou seja, as moças e os rapazes, os jovens, gente nova aqui, hein? Vão desmaiar de sede. Ou seja, vai chegar um tempo que a juventude de hoje que a gente conhece vai rodar, implorar, pedir, suplicar para que alguém, né, fale da palavra de Deus, fale de Jesus, e não vai, esses jovens não vão encontrar, né? Vão desmaiar, sentindo essa sede espiritual, né? Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é aquele verbo que se encarnou entre nós. Verbo a gente sabe que é palavra. E certa vez ele disse que ele próprio é o pão, né? É o pão da vida. Tem uma fase, deixa eu ver aqui, uma parte que eu queria deixar. Desculpa aí, estou um pouco hoje meio tenso aqui na mensagem, porque estou com algumas situações para resolver, tá? Orem por mim. Mateus capítulo 26, versículo 26. Eu disse que Jesus é o verbo, ou seja, a palavra, e também é o pão. Diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão da Santa Ceia, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, ou seja, isso sou eu sou o pão. Então, como Jesus é o verbo, é a palavra, ele também é o pão. Então, hoje nós temos à disposição Jesus para anunciar, para entregar para as pessoas e as pessoas aceitar a ele, a Jesus como Salvador. Mas vai chegar um tempo que não vai ter isso. Eu quero concluir trazendo aqui uma palavra do pregador, lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. É claro que é uma tipologia, né? Que eu vou dizer aqui. Aqui ele fala sobre lança o teu pão sobre as águas, né? Ele diz aqui que é para a gente fazer o bem enquanto o tempo é oportuno. Aí eu diz assim o versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão, a palavra que nós temos hoje,
A gente anuncia, vai pregando, vai dizendo que Jesus salva. Depois de alguns dias, aqui fala muitos, nós vamos achar o resultado dessa alimentação espiritual que é o pão que a gente deu para alguém. Alguém vai dizer que aceitou Jesus como Salvador, que aceitou esse pão, que aceitou essa água que é Jesus Cristo. E aí sim, nós vamos glorificar o nome de Deus, porque valeu a pena ter lançado esse pão. Estou falando aqui no sentido tipológico em relação à mensagem do pregador aqui em Eclesiastes, tá? Que ali está falando de pão mesmo no sentido literal. Bom, gente, é essa a mensagem de hoje. Espero que todos tenham compreendido. Ótimo dia a todos, que servo de Deus, Gessé.